continuidade aos vídeos que venho fazendo sobre o pecado. Hoje eu vou falar sobre o pecado da corrupção, que é um pecado que está incluído naquela lista de 40 pecados que eu já apresentei anteriormente. Então, no vídeo anterior, o de número 46, no qual falamos sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, dissemos que o pecado contra o Espírito Santo é todo aquele pecado que tenta transferir a glória que pertence a Deus para Satanás. E que o pecado de corrupção também é um pecado contra o Espírito Santo, ou seja, um pecado que não tem perdão, nem no presente, nem no futuro, conforme disse Jesus Cristo em Mateus 12:32. Uma vez que o corrupto não pretende se arrepender, pois está completamente dominado pela ganância e amor ao dinheiro. Na ocasião, expliquei por que, conforme segue abaixo. Ou seja, uma vez que o homem que está completamente envolvido em corrupção está cego pela ganância do dinheiro e ele não tem nenhuma intenção de se arrepender, uma vez que nesse estado espiritual onde ele se encontra, ele não conhece Deus, então ele não vai ter perdão do pecado dele, não vai ter salvação. Glórias a Deus. Explicação. Quando um corrupto está roubando os recursos da nação e do povo para enriquecer a sua própria família, em detrimento dos enfermos e dos idosos e das crianças que sofrem e até morrem sem assistência e sem medicamentos nos hospitais públicos, ou morre de fome nas periferias das cidades brasileiras, falando especificamente da corrupção no Brasil, está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Um homem que faz tais coisas contra seus próprios irmãos está tão afastado de Deus que este pecado atinge diretamente o Espírito de Deus, esse pecado de corrupção. Porque está buscando transferir a glória de Deus para Satanás, desobedecendo aos mandamentos de Deus na Bíblia. Êxodo 20:15, não furtarás. E Êxodo 20:13, não matarás. Porque esse trabalho dos corruptos, trabalho entre aspas, é um trabalho contra Deus, porque está ferindo e está matando os próprios filhos de Deus, através das consequências das ações deles, que vai prejudicar toda a nação. Qualquer nação do mundo, a corrupção prejudica toda a nação. Isso é notório, todos os brasileiros, todos nós sabemos o que já aconteceu e o que vem acontecendo no Brasil a esse respeito. Amém? O corrupto está sem Deus em seu coração e em seus sentimentos. Está sem Deus em sua mente e em seus pensamentos. Ou seja, ele não tem consciência da existência de Deus. Pode sondar, pode pesquisar
se esses corruptos conhecem a Deus? Portanto, ele não sabe que Deus é aquele ser todo-poderoso que tem poder sobre a vida dele, porque vê tudo, sabe tudo e age com justiça, e que sua justiça vai cobrar dele a correção de todos os seus erros e ainda com muito sofrimento. Então os corruptos, eles não sabem de uma coisa muito importante, é que Deus tem poder sobre a vida deles. Eles podem fazer tudo o que querem, tudo o que podem, mas mesmo assim Deus governa a vida deles e tem poder sobre a vida deles. E mais tarde vai manifestar esse poder sobre a vida deles. Glórias a Deus. O corrupto é uma pessoa inútil para a sua família, para a sua sociedade e para a nação. Além de ser inútil, só traz desgraças, porque logo os resultados dos seus atos vão levar muitos sofrimentos a todos, inclusive aos da sua própria família. Ou seja, o mal sempre volta para a sua origem. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem cria o mal, recebe o mal de volta. Glórias a Deus. O corrupto só nasce e vive por causa da infinita bondade e misericórdia de Deus, como Jesus explicou na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24 a 30, que está transcrita aqui esta passagem. Versículo 24: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, e o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Glórias a Deus. Então, a explicação está aqui embaixo, no comentário. Os corruptos são o joio que foram semeados no meio da sociedade e no mundo inteiro por Satanás. Mas quando Jesus voltar, os seus anjos vão atá-los em molhos e lançá-lo ao fogo para serem queimados. Porque se não prestam para a sociedade, não são úteis para a sociedade, não fazem o bem para a sociedade, também não servirão para Deus, e assim serão destruídos. Mas os corruptos não acreditam nisso, pois não creem em Deus e ainda zombam dele e também daqueles que falam nele. Eles zombam de Deus e ainda zombam das pessoas que falam de Deus. Por isso, já que eles não creem em Deus, não acreditam que Deus existe, então eles acham que podem
fazer o que fazem e continuar fazendo o que fazem sem receberem castigo algum. Mas logo eles vão receber a resposta de Deus. Glórias a Deus. Mas Deus só permite que os corruptos permaneçam vivendo por causa dos justos, como na parábola. O dono não autorizou seus funcionários a arrancarem o joio por causa do trigo, porque iria danificar o trigo. Assim são os corruptos. Eles permanecem vivendo por causa dos justos, pois Deus ainda tem esperança de que, com a convivência com os justos, eles venham a se arrepender e a se converterem para serem salvos por Ele. Glórias a Deus. Os homens corruptos são os maiores semeadores de sofrimentos e dores em todo o mundo. Não somente nos dias atuais, mas em todas as épocas da existência da humanidade. Tanto que, por causa da maldade deles no início da vida da humanidade na Terra, Deus intentou destruir toda a raça humana, conforme podemos ver na Bíblia, que é a história de Deus com o seu povo. Glórias a Deus. Então vou ler a passagem que é em Gênesis capítulo 6, que vai de versículos 5 a 8, e Gênesis 6, de 11 a 13. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus ficou triste, porque Deus também ele se entristece, como nós. Porque se Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, Ele é conforme nós somos. Se nós nos entristecemos, Deus também se entristece quando vê algo do qual Ele não gosta. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Um homem no meio de toda a multidão, de toda a sociedade, todas as nações, achou graça diante de Deus. Apenas um homem. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse foi o motivo da tristeza de Deus. Foi por esse motivo que Deus se entristeceu quando ele olhou para a terra e viu que a terra estava cheia de corrupção, ou seja, cheia de homens corruptos. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Mas, como Deus encontrou um homem bom no mundo inteiro daquela época, ele resolveu não mais destruir a terra. Aqui está a explicação. Contudo, por causa de um único homem bom que Deus encontrou na terra, Noé, ele teve a esperança de recuperar através dele todos os homens. Por isso, decidiu não mais destruir toda a raça humana, preservando a família de Noé e os animais, para que através deles pudesse formar uma nova humanidade,
trazendo as almas dos mortos de volta à vida, pela lei do renascimento, para lhes dar novas oportunidades de conhecer a Deus, o Criador de todos eles. Então Deus destruiu toda a raça humana daquela época, só preservou Noé e sua família, e os casais de animais que ele mandou Noé introduzir na arca. E através da família de Noé, ele refez uma outra humanidade, trazendo as almas dos mortos de volta para renascerem através dos descendentes de Noé. Como também ele refez toda a flora, a criação dos animais, a partir dos casais de animais que ele preservou. Ele trouxe as almas de volta, através do renascimento. É por isso que existe o renascimento, porque é através do renascimento que Deus vai refazendo a humanidade. Porque Deus não está fazendo almas todo dia. Não. As almas que estão nascendo já existem desde o tempo de Adão e Eva. Deus está sempre trabalhando com as mesmas almas. Ele fica reciclando as almas para as almas irem melhorando a cada vida que Ele dá para elas. Amém? Glórias a Deus. Eu já expliquei muito isso em vários vídeos que eu já fiz anteriormente. A lei do renascimento, a volta da alma, para continuar o seu desenvolvimento, o seu despertamento de sua consciência, para chegar a conhecer a Deus. Glórias a Deus. Os homens corruptos de hoje estão fazendo o mundo atual o mesmo, estão fazendo do mundo atual o mesmo que os corruptos do passado, aqueles a quem Deus condenou à morte, fizeram com o mundo deles. 2 pontos. O encheram de maldade, injustiça, sofrimento, dor e morte. Ou seja, tudo está se repetindo. Aquilo que aqueles homens maus daquela época, para quem Deus olhou e ficou triste, os homens de hoje estão fazendo a mesma coisa. Então, eles também estão entristecendo muito Deus. Isso aí é com certeza. Porque os homens de hoje também estão enchendo o mundo de maldade, de injustiça, de sofrimento, dor e morte, e de revolta contra Deus. O homem de hoje está revoltado contra Deus. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, e vai chegar a hora que Deus vai responder para cada um, como já começou. Deus já está respondendo, glórias a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não muda. Isso significa que o julgamento dele para os corruptos de hoje será o mesmo dos corruptos do passado, ou seja, a morte. Mas eles, os corruptos, não acreditam nisso, pois não creem em Deus e ainda zombam dele e de quem fala nele. Glórias a Deus. Todos os sofrimentos que os homens enfrentam no mundo inteiro têm suas origens na corrupção humana. E no Brasil não é diferente. A corrupção é a causa primeira de não haver hospitais, nem médicos especialistas, nem remédios, nem materiais
nem equipamentos para tratar e cuidar da saúde dos enfermos mais pobres da população. Quem tem muito poder aquisitivo pode se tratar num hospital de primeira qualidade, mas o povo é abandonado à própria sorte. Por causa de quê? Da corrupção, que consome os recursos que serviriam para ajudar a população. Glórias a Deus. Nem escolas e faculdades para atender às necessidades dos jovens que têm sonhos de aprenderem e serem úteis às suas famílias, à coletividade e à nação. Nem tampouco a existência de alimentos nutritivos na mesa dos marginalizados da sociedade brasileira, principalmente as cidades do interior dos estados brasileiros, onde tantas crianças morrem de fome, como consequência da corrupção, dos desvios de recursos financeiros do governo, que nunca chegam nas populações mais pobres. Nunca chegam, são desviados antes de chegarem no seu destino. Glórias a Deus. Outras consequências desastrosas da corrupção são os impostos exorbitantes, que acabam aumentando o preço de todas as mercadorias, que existem para cobrir o tamanho dos rombos deixados pela roubalheira desenfreada. Por causa desses impostos absurdos, muitos empresários não conseguem pagar os seus tributos, os tributos que devem, e muitos trabalhadores não conseguem viver com dignidade juntamente com sua família. E muitas empresas vão à falência por causa desses impostos absurdos decorrentes da corrupção, porque os impostos eles precisam cobrir os rombos, os buracos deixados pela corrupção. Glórias a Deus. Porque as riquezas do Brasil se concentram nas regiões sul e central e nunca chegam aos desertos do Nordeste e do Norte, justamente por causa da corrupção. Os recursos nunca chegam nos desertos do Nordeste, nem nos desertos do Norte. Antes de chegarem lá, evaporam nas mãos de muitos. Glórias a Deus. Os governos mais corruptos foram os que mais criaram empresas estatais para usá-las como ralos pelos quais escoaram e desviaram as riquezas que pertenciam ao povo brasileiro. As misérias que vemos no Brasil, que causam tanto sofrimento ao povo, é consequência exata da maldade desses governos, que na realidade estiveram longe de serem governos, mas sim desgovernos, pois lançaram o povo em um abismo, como um carro desgovernado quando sai de sua pista. É assim que o brasileiro se encontra, a grande maioria de brasileiros, sem ter para onde ir, sem ter como ir, sem saber o que faz, sem saber o que fazer, sem expectativa, sem sonho, sem esperança, por causa da grande corrupção que impera neste país. No início deste ano de 2020, eu fiz 4 vídeos intitulados O Ataque do Covid-19. Os vídeos A, B, C e D. Nesses vídeos, Deus me deu o entendimento
que a causa da existência e do advento desse vírus, o Covid-19, foi e é a corrupção e, logicamente, os corruptos. Eles, os corruptos, são a causa de todos os sofrimentos e morte de todas as pessoas que foram acometidas no mundo inteiro pela infecção do Covid-19, inclusive eu, conforme já dei o meu testemunho em outros vídeos anteriores. Milhões de pessoas sofreram e outras morreram por causa do pecado da corrupção, que é gerado pelo pecado da ganância por dinheiro e poder. A grande maioria dessas pessoas eram boas e justas, mas aqui neste mundo, justamente por causa do pecado, os bons e justos sofrem e até morrem pelos maus e injustos. Porque Deus espera que com o sofrimento e a morte dos bons e justos, os corruptos se arrependam de seus pecados e Ele possa salvá-los. Então, os bons e os justos que estão morrendo com a Covid-19 e sofrendo, estão dando a vida pela salvação dos corruptos, pela salvação dos corruptos, dos homens maus. O advento do Covid-19 foi mais um acontecimento que Deus usou para separar o trigo do joio, o homem mau do homem bom, isto é, para ver quem presta e quem não presta, quem Ele vai salvar e quem Ele não vai salvar. Muitos usaram o Covid para enriquecer até com a compra superfaturada de caixões. É um absurdo tremendo que não se concebe uma pessoa que faz isso. Aqueles que usaram a doença do povo, as mortes do povo, para lucrarem e ficarem ricos através da desgraça do seu irmão. É inconcebível. Tais pessoas não possuem razão nem conhecimento de Deus. E estão deixando Deus muito triste. Por causa disso, Deus ainda vai agir muito sobre a vida dessas pessoas. Este é apenas um exemplo para que todos possam compreender a razão de Deus quando Ele agir para fazer cumprir a sua justiça. Nessa hora, os corruptos entenderão que são merecedores da ira de Deus e que Deus tem razão e que Deus é justo. Eles vão entender, eles vão compreender. Eles vão compreender que Deus é justo e que Deus tem razão quando derramar a ira dele sobre eles. Glórias a Deus. Mas Deus está vendo tudo, porque Ele vê tudo. E para essas raças de víboras, que são semelhantes às raças de víboras do passado, Ele diz a mesma coisa que dissera no passado aquele povo, através do profeta Naum. Deus está repetindo a mesma palavra para aquele povo, para os homens corruptos de hoje. Porque a palavra de Deus, ela está sempre no presente. Para Deus não tem passado nem futuro. A palavra dele está sempre no presente. Naum, capítulo 1, versículo 2 a 3. O Senhor é um Deus zeloso. Ele zela pelas leis dele. Ele zela pelos princípios dele.
Ele zela pela justiça dele, para que ninguém zombe da justiça dele e do zelo dele. Deus, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. Deus, ele se vinga de quem zomba de sua lei e de sua vontade. O Senhor é vingador e cheio de indignação. Deus está indignado e está se preparando para a vingança. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ele já fez isso no passado e vai fazer de novo. O Senhor é tardio em irar-se, ele tem paciência, ele espera, ele aguarda, na esperança de que o homem se melhore, se ajeite, se endireite. Mas ele tem grande poder. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. E ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Quem pensar que está fazendo mal e vai ser considerado por Deus como inocente, está muito enganado. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Glórias a Deus. Por que o profeta está dizendo aqui, figurativamente, que as nuvens são os pés, são o pó dos pés de Deus? Porque ele está querendo dizer com isso que Deus está correndo e girando em torno da terra, vigiando todos os homens para conhecer todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos. Mas Deus não precisa ficar correndo em torno da terra, porque o Espírito dele está presente em cada local, em cada ponto da terra e do universo. Ele tem consciência de cada ponto do universo, de cada ponto da terra. Ele não precisa ficar correndo. Então isso aqui é uma figura para a gente entender que Deus está vigiando, ele está girando em torno da terra para vigiar todos os homens da terra. Vigiar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, suas ações, suas intenções, as intenções do coração do homem. Deus vigia noite e dia, glórias a Deus. E ele faz isso justamente porque ele é zeloso. Ele está zelando pela sua justiça, glórias a Deus. Glórias a Deus. Portanto, os corruptos podem esperar a vingança do nosso Deus, pois ela não falhará, nem tardará. Contudo, eles não acreditam nisso, pois não creem em Deus e ainda zombam dele e dos que falam nele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Portanto, na Bíblia, que é o livro onde o próprio Deus encontra-se espiritualmente presente, temos o maior conselho da parte dele para todos os homens da terra, que praticam todos os tipos de pecado, todos os dias de suas vidas. O conselho, o recado de Deus para cada homem é esse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o conselho de Deus, que está em Mateus, capítulo 3, versículo 2. E Mateus 4, 17 também. Por quê? Porque em Mateus 3, 2, foi João Batista que disse isso, para iniciar o ministério dele. E em Mateus 4, 17, foi Jesus quem disse isso,
para iniciar o ministério dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus está chegando, está próximo. E quem não se arrepender vai enfrentar a justiça de Deus, vai enfrentar esse zelo de Deus que ele falou. E vai enfrentar essa vingança de Deus que o profeta Naum falou. Por isso é muito importante o arrependimento dos pecados. Por isso que João Batista e Jesus iniciaram seus ministérios assim, chamando a atenção dos homens para o arrependimento, porque é a principal coisa para a salvação. Ninguém será salvo sem antes se arrepender. Glórias a Deus. O que João Batista e Jesus estão dizendo com estas palavras? Estão dizendo que quem não se arrepender de seus pecados não terá direito a morar e a viver nos reinos dos céus. Isto é, nos belos e iluminados universos espirituais e divinos. E assim serão lançados para o inferno, para o interior do planeta Terra. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42. Jesus disse isso. Mas os corruptos não acreditam nisso, pois não creem em Deus e ainda zombam dele e dos que falam nele. Então, como é que vão ter salvação? Por isso que eu digo que a corrupção é um pecado contra o Espírito Santo, que Jesus falou que não tem perdão. Porque o corrupto não pensa em se arrepender, como poderá ser salvo? Como escapará do dia da vingança do nosso Deus? Amém? Glórias a Deus. A prova do que eu disse acima, ou seja, de que os justos, aqueles que se arrependerem, vão morar nos reinos espirituais dos céus, nas dimensões espirituais dos céus. Eu já fiz vários vídeos explicando sobre essas dimensões espirituais que existem em torno do planeta Terra, em torno das estrelas, em torno do universo todo, as dimensões espirituais. Além da dimensão material, nós temos a dimensão vital, a emocional, a mental, a espiritual, a divina. São mundos iluminados, onde nós, os justos, vamos ter os nossos cantos, os nossos locais, as nossas casas, os nossos palácios para vivermos. Foi Jesus que disse isso, que ele ia preparar o nosso lugar, onde nós vamos ficar eternamente vivendo na bem-aventurança, no mundo iluminado pelo Espírito de Deus. A prova do que disse acima é o que Jesus falou aos discípulos em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava na terra, mas ele falou que onde eu estou, ou seja, no céu, ele quer que todos nós estejamos também. Porque os pés dele estavam na terra, mas o espírito dele estava no céu. Por isso que ele falou assim: onde eu estou, vós estejais também. Glórias a Deus. Explicação. Sendo as dimensões espirituais e divinas infinitas, logicamente, a quantidade de lugares que Jesus está preparando para nós é também infinita.
Mas o melhor de tudo é que esses lugares são reais e verdadeiros. Os mundos espirituais são mais reais do que esse mundo que nós vemos, que nós tocamos. Porque eles são eternos. O mundo material não é eterno, por isso não é real. Mas o mundo espiritual é eterno, então é real. Então, os lugares que Jesus está preparando para nós são reais e verdadeiros, porque são eternos. Pois Jesus não mentiria sobre um assunto de tão grande importância, pois é Deus e Deus não mente. Uma vez que Ele é a própria verdade. Jesus não ia mentir sobre a nossa vida eterna, porque Ele é Deus e Deus não mente, porque Deus é a verdade. Mas os corruptos não acreditam nisso, pois não creem em Deus e ainda zombam dele e dos que falam nele. Mas, espere aí, espere um momento. Até agora só falei dos corruptos. E os demais pecadores, aqueles da lista de 40 pecados que já apresentei nos vídeos anteriores, também vão querer perder esta grande e infinita oportunidade que Deus lhes oferece de conquistar um lugar eterno no céu? Então, não são só os corruptos que estão perdendo o seu lugar no céu. Os criminosos, assassinos, ladrões, blasfemos, que blasfemam contra Deus, os traidores, os suicidas e tudo mais, tudo que onde há o mal, onde há a treva, vai ser destruído. Não vai poder subir para regiões espirituais iluminadas que Deus criou e que Jesus está preparando para nós. Porque no primeiro versículo da Bíblia, lá Deus diz que Ele criou os céus e a terra. Então, primeiro Ele criou os mundos divinos, os mundos espirituais. E por último criou a terra, o corpo físico da terra. Isso significa que em toda a terra existem mundos espirituais que se projetam até a eternidade. Então, os lugares que Jesus está preparando nesses lugares espirituais são infinitos. São moradas eternas, gloriosas, iluminadas, onde só existe o bem, a sabedoria, a paz, a harmonia, a bem-aventurança. Não são mundos de sofrimentos, como existe aqui na terra, glórias a Deus. Mas para esses mundos espirituais, Jesus não vai levar qualquer um, não. Vai levar aqueles que se arrependerem de seus pecados e se santificarem e se purificarem e o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Glórias a Deus. Lembre-se das primeiras mensagens de João Batista e de Jesus Cristo, com as quais eles iniciaram o seu ministério na terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Se João Batista, que veio anunciar, abriu o caminho para Jesus, iniciou o ministério dele, a primeira palavra dele foi essa: arrependei-vos. E Jesus também. A primeira pregação que ele fez na Bíblia foi essa: arrependei-vos. É porque aí está a importância para a nossa salvação, o arrependimento. Porque o arrependimento dos pecados é o primeiro passo que podemos e devemos dar
na longa e difícil caminhada para a conquista de um lugar no céu. Contudo, a glória e a bem-aventurança desse lugar é uma recompensa infinita dos sofrimentos e renúncias necessárias para alcançarmos esse lugar aqui na terra. A nossa renúncia, o nosso sofrimento aqui na terra, suportando humilhação, suportando toda dor, toda angústia, mas a glória e a bem-aventurança do lugar espiritual que Jesus está nos preparando é a recompensa de tudo. Glórias a Deus. Agora, vou ler uma passagem em Isaías, capítulo 6, para concluir esta mensagem. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Glórias a Deus. Então disse eu, versículo 5, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque naquela época se acreditava que quem visse, tivesse uma visão de Deus, iria morrer. Por isso que Isaías pensou que ele também ia morrer. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ele falou para Jesus: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me. Porque Jesus estava precisando de mensageiros, de profetas, para enviar para a terra. E ele se ofereceu, Isaías se ofereceu, para ser profeta enviado por Jesus para a terra, como ele foi. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que deve ser a nossa atitude também. Colocar a nossa vida à disposição de Deus, de Jesus Cristo, para fazer algo, dizer algo para os homens, para que os homens despertem a consciência, abra a consciência para Deus. Glórias a Deus. Disse, pois, ele, Jesus disse, o Senhor disse para Isaías: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Porque ele já tinha enviado outros profetas, e os profetas falavam, e o povo via, mas de fato não entendia. E o povo via, mas de fato não via e não compreendia. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos,
e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado por Deus. Então preste bem atenção nessa revelação de Deus aqui. Os profetas, Jesus mandava os profetas para a terra. Antes da encarnação dele, ele já trabalhava, ele que mandava os profetas para a terra. Ele falou lá para os judeus, ele disse: quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne embaixo das asas, e vocês não quiseram. Era quando ele mandava profeta para a terra. Ele queria reunir os judeus. Então, Jesus mandava os profetas para a terra, eles vinham, falavam, exortavam, mas ninguém dava ouvido, ninguém queria ver, ninguém queria compreender. Por isso que Deus disse para Isaías aqui, torne sensível o coração desse povo, já que esse povo não quer entender, não quer compreender, torna o coração desse povo insensível. Endurece os ouvidos deles, já que eles não querem ouvir, quando eu falo, endurece de vez o coração deles e fecha os olhos deles, já que eles não querem ver mesmo, faz eles ficarem cegos para não verem mesmo. Então toda aquela cegueira do povo gera castigo de Deus, porque não queriam ouvir, não queriam ver, não queriam compreender, não queriam saber de nada de Deus. Por isso que Deus falou isso para Isaías. Isaías torna o coração desse povo insensível de vez. Eles não querem mesmo sentir, endurece os ouvidos deles de vez, eles não querem ouvir mesmo, e fecha os olhos dele de vez. É isso que está acontecendo com esses corruptos que estão fazendo tanto mal para a nação, para a humanidade. Deus fechou o coração deles, endureceu o coração deles, fechou os ouvidos, fechou os olhos deles, para que eles não compreendam nada mesmo, porque eles não querem compreender. Esse é o pior castigo deles, é permanecer isolados de Deus, sem ouvir Deus, sem ver Deus, sem compreender Deus, sem Deus no coração, sem Deus na mente, só egoísmo, sendo controlados, comandados pelo diabo, pelo inferno, pelo Satanás lá do inferno. Esse é o castigo deles, por causa disso, porque tornaram o coração insensível para Deus, fecharam os ouvidos para Deus e para a sua palavra, fecharam os olhos, ficaram cegos para Deus. Por isso que agora estão nessa situação, só fazendo mal para o seu próprio povo. Glórias a Deus. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, o corrupto não vê com os olhos, e ouça com os ouvidos, o corrupto não ouve com os ouvidos, e entenda com o coração, o corrupto não entende com o coração, ele não entende o sofrimento do povo, ele não vê o povo sofrendo, ele não vê as crianças morrendo de fome, morrendo sem remédio, sem aparelhagem nos médicos, nos hospitais. As crianças chegam para ser operadas de urgência, não tem material, não tem equipamento, não tem nada para operar, o doente fica lá, às vezes morre, como está acontecendo agora no Brasil. A pessoa chega com Covid e não tem onde ficar, não tem UTI, não tem nada, a pessoa fica lá até morrer. Mas os corruptos, o coração deles são sensíveis para ver isso, e os olhos dele veem, e os ouvidos ouvem o clamor, o sofrimento do povo? Não, porque de tanto eles fecharem o coração, os ouvidos e os olhos, Deus fechou de vez.
Por isso que eu digo que o pecado da corrupção é o pecado contra o Espírito Santo que não vai ter perdão, porque é um pecado contra Deus. Amém? Glórias a Deus. E pior, como eles endureceram o coração e os ouvidos, fecharam os ouvidos e os olhos, eles não vão se converter. Deus está dizendo aqui: não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Eles não vão se converter, e não vão ser sarados espiritualmente, e não vão ser salvos. Então a situação dos corruptos, que leva todo o sofrimento para a nossa nação, é muito triste. O destino deles é o inferno, porque eles não vão se converter, e não vão ser sarados por Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu estou somente repetindo o que Deus disse aqui, através do profeta Isaías. Eu não estou inventando nada, eu estou dizendo o que Deus está dizendo, eu estou transmitindo a palavra de Deus, na esperança de que esses corruptos sejam tocados e alguns chegam a se corromper, a se arrepender. Porque como estão corrompidos de tal maneira que é Deus que está dizendo que eles não vão se converter. É Deus que está dizendo, não sou eu não. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? E disse eu, Isaías disse assim: até quando, Senhor? E Deus respondeu: até que sejam assoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra ser toda assolada. Então é isso que vai acontecer na vida dos corruptos que não se arrependerem. Eles vão ser assolados e destruídos. Amém? Glórias a Deus. Comentário: esta profecia de Isaías nunca esteve tão atual, porque Isaías fez uma profecia para aquele povo, os corruptos daquela época, que, como não se arrependeram, Deus destruiu Israel e depois Judá em Jerusalém. Destruiu Samaria em Israel e destruiu Judá em Jerusalém, por causa da corrupção, da idolatria e tudo mais. Então, esta profecia de Isaías daquela época, para aquele povo, nunca esteve tão atual e verdadeira hoje em dia. Pois, mais do que nunca, o coração de uma boa parte da humanidade está se tornando cada vez mais insensível, e os ouvidos mais duros e os olhos mais fechados, para que não ouçam e não vejam e não entendam e não sejam curados e não sejam salvos. Amém? Então esta mensagem de Isaías serve para o Brasil, para todo essa imensidão de corruptos incontáveis, que estão com o coração insensível, ouvidos fechados, ouvidos tapados e olhos fechados, porque Deus fechou para que eles não se arrependam e não sejam sarados e não sejam curados. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos orar pelo povo brasileiro, que sofre tanto por causa dessa corrupção e desses corruptos. Um pai recebe uma receita, vai no posto médico, não tem remédio para o filho. Está faltando remédio, porque os recursos foram desviados. E
a má administração por causa da corrupção deixou os remédios vencerem e se estragarem. Glórias a Deus. O filho pede um pão, o pai não tem R$1 para comprar um pão, porque não tem trabalho, porque a corrupção se abateu no Brasil, que prejudicou as empresas todas. Milhares e milhares de empresas faliram como reflexo da corrupção. E essas doenças, o Covid, é o resultado da corrupção. É a resposta de Deus para a corrupção do povo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, Senhor. E te peço, meu Deus, em nome de Jesus, estende, Senhor, a tua poderosa mão de proteção, Senhor, sobre nossa nação. Senhor, meu Deus, o Senhor ainda pode contar com muitos homens bons, mas a grande maioria já se corromperam. Senhor, usa do teu poder, da tua misericórdia, da tua compaixão. O Senhor mesmo falou que eles não vão se arrepender. Mas eu te peço, pela tua grande compaixão e misericórdia, em nome de Jesus, que o Senhor ajude esses homens, que o coração deles se torne pelo menos um pouco sensível, e que os ouvidos deles se abram, e que os olhos deles também vejam a tua luz, para que eles se arrependam e mudem os seus propósitos ruins, porque o teu povo está sofrendo por culpa deles. Te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda teu povo, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor. É grande o sofrimento desse povo. O teu povo sofre muito, Senhor. Tem misericórdia e compaixão do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sê com teu povo, meu Deus, sê propício a eles, Senhor. Ajuda os pais e as mães para poderem cuidar de seus filhos, meu Deus. Cura os enfermos, meu Deus, fortalece os doentes. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua nação, Senhor. Ajuda o governo, meu Deus. Leva em frente os bons projetos, os bons propósitos que ele tem, Senhor. Intercede lá no Senado, meu Deus, lá na Câmara, para que eles ajudem o teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.